Ninguém vive só de momentos bons. Essa é uma verdade. Ninguém vive apenas momentos felizes, por mais que nós apenas queremos viver os momentos bons da vida. Nós vivemos momentos em que passamos dificuldades, circunstâncias difíceis, desafiadores. Então, olha, o que nós aprendemos com esses momentos é o que importa. Porque não adianta a gente querer viver momentos bons e não saber a importância dos momentos difíceis, porque muitos momentos são cruciais para nós conhecermos mais a Deus, para nós nos aproximarmos de Deus. Isso é a nossa realidade, a nossa vida. Enfrentamos dificuldade todos os dias, desafios, tentações. Matamos um leão todos os dias. E se nós não entendermos a importância desses momentos em nos aproximarmos de Deus, para nós termos uma maior comunhão com Deus e entendermos a nós mesmos, vamos perder o nosso aprendizado. Não vamos nos desenvolver, vamos ficar raquíticos em nossa fé e em prática. Então, olha, esse é o nosso programa Encontro Diário com Deus, um devocional feito para você. Então, olha, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante para nós continuarmos e você receber ainda mais notificações. Então, olha, não fica apenas viajando aí, maratonando vídeo em um canal ou pula para outro. Não. Olha, se você não aplicar isso que nós trazemos na sua vida para você desenvolver ainda mais, eu sei que você é inteligente. Então, olha, fica conosco. Isso vai fazer toda a diferença não só para o teu dia, mas para a tua vida espiritual, emocional, relacional com Deus e com as pessoas. Então, nós estamos nessa semana com uma série de devocional. Conhecer mais a Deus e confiar mais nele. Então, o tema de hoje vai tratar uma dor muito importante que enfrentamos todos os dias. Paz em meio à tempestade. Olha, isso aqui fala claro conosco. Os momentos que nós passamos, de tudo que nós vivemos de dificuldade, nós queremos paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos prosperidade. Então nós vamos hoje meditar em uma das passagens mais conhecidas, a tempestade que os discípulos enfrentou, e você vai ficar aí, olha, e vai aprender, porque isso aqui faz toda a diferença. E eu fiquei meditando antes de a gente vir para cá gravar. Isso aqui faz todo sentido. E já que eu estou com o texto aqui já na agulha, eu vou ler para você. Marcos 4 e o 35 diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles então, despedindo-se da multidão, o levaram num barco, assim como estava. Então, olha, Jesus está no momento chamando os discípulos para irem passar para o outro lado. Isso aqui fala muito claro de uma passagem de nível. Exatamente. O que as circunstâncias difíceis, porque nós só aprendemos com as circunstâncias difíceis, meu amigo. Essa é uma verdade. Nós aprendemos com as circunstâncias difíceis é que elas nos levam para um próximo nível. Tem muitas pessoas que querem apenas passar por cima da dificuldade, passar por cima dos problemas, não aprende nada, não desenvolve nada e querem passar para um outro nível. Olha, agarra as tuas dificuldades. Nesse momento, olha para a tempestade que você está passando e diz: eu tenho um Deus grande e eu vou vencer essa tempestade com Ele. E assim você vai conseguir chegar do outro lado. A intenção de Jesus era levar os discípulos a viver uma experiência assim, viver uma experiência diferente de todas que eles viveu, e uma experiência crucial, importante para o desenvolvimento dos discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos, e nesse momento ele queria ensinar
algo a eles importante sobre a fé, a confiança. E olha, quem sabe você está passando por uma situação que é uma tempestade, mas você já parou para pensar o que Deus ele quer te ensinar no meio dessa tempestade? Será que você já parou para pensar se essa tempestade não é um passo que Deus está usando para te levar a um próximo nível? Sim, nós passamos dificuldade que nos ensina, nos amadurece e a gente vai passando para outro nível. Olha, muita gente diz ter fé, e olha aí, mas é quando o vento bate forte que descobrimos. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Eu creio muito em Deus. Mas quando bate o vento forte, ali, sabe, no trabalho, na família, na saúde, muitas das vezes a pessoa fica sem saber o que fazer. A pessoa fica sem saber como agir. E os discípulos, eles ficaram assim, porque de repente se levantou uma tempestade que as ondas, o vento batia nas águas, as ondas entravam para dentro do barco e os discípulos naquele momento, mesmo alguns deles sendo experientes no mar, pescadores, homens que conheciam o mar, aqueles homens agora entraram em pânico. E olha só, mesmo eles sendo obedientes, porque a Bíblia diz que Jesus chamou eles para atravessar, eles entraram num barco para atravessar. Então isso mostra claramente que muitas das vezes, mesmo nós sendo obedientes a Deus, a palavra de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades, desafios que vai confrontar a nossa fé. Muitas das vezes Deus usa as experiências do nosso dia a dia para confrontar a nossa fé e para revelar nossa fé a nós mesmos. E um detalhe, os discípulos, eles não tinham o controle do mar, eles conheciam o mar, eles tinham experiência no mar, mas eles não tinham o controle do mar. E se inquietaram, se agitaram, ficaram em pânico, mas eles clamaram a Jesus. Jesus estava lá na polpa do barco dormindo e eles foram lá, sacudiram Jesus, quem sabe, e olha, acorda porque a gente está perecendo e o Senhor está aí dormindo, salva-nos. Jesus, ele se levanta e ele vai no X da questão, na fonte do problema. Jesus aquietou o vento, acalmou os mares e seguiu-se uma grande bonança, só que não para por aí. Eu disse que muitas das vezes Deus usa as situações, as circunstâncias para confrontar a nossa fé. E agora vem o confronto de Jesus aos discípulos, que estavam passando por uma experiência. Olha, essa experiência não vai te matar. Essa experiência não é para você morrer, essa tempestade não é para você morrer, mas é para te levar a um conhecimento ainda maior, mais profundo com Deus. E Jesus agora olha para eles, olha, e diz assim, e indagou aos seus discípulos, por que, a minha tradução diz, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Em outra tradução diz, por que ainda sois tão tímidos? E olha, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas olha, Jesus, ele pode acalmar a tua tempestade. Jesus não confrontou o pedido de socorro, ele confronta a ausência de fé e confiança. Observe a insuficiência espiritual dos discípulos. É claro, os discípulos estavam constantemente com Jesus. Os discípulos estavam vendo Jesus fazer maravilhas, milagres. Mas, no entanto, aonde estava a fé daqueles homens? Porque até então isso mostra a fragilidade do ser humano frente às circunstâncias incontroláveis da vida. Mas eles estavam constantemente com Jesus. É por isso que Jesus pergunta a ele, vocês não têm fé ainda não? Cadê a vossa fé? Sois tímidos ainda? Você está me vendo fazer milagre todos os dias e vocês ainda não têm fé?
E é interessante, muitas das vezes nós somos confrontados a isso. Deus já fez milagres em nossa vida, mas muitas das vezes surge uma situação em que nos confronta a nossa fé e nós ficamos perguntando a Deus o que vai acontecer, começamos a ficar com medo, inquieto e muitas das vezes em pânico. Olha, eu não estou dizendo que devemos fechar os olhos para a realidade. Dificuldades extremas requerem uma atenção maior. E muitas das vezes pessoas estão enfrentando dificuldades que muitas das vezes fica com ansiedade, fica em pânico, bate o medo. Mas olha, não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para quem governa a realidade. Quem governa o mar não é você. Você está dentro de um barco. Quem governa o mar é Deus. Quem governa o teu barco é Deus. E se ele diz que o teu barco não vai naufragar, qual o propósito da tua ansiedade? Olha, muitas das vezes o desenrolar da nossa história, muitas das vezes o desenrolar daquela situação, muitas das vezes a gente antecipa tanto as coisas que a gente fica imaginando, criando cenário na nossa mente, como vai ser o desenrolar daquela história. E muitas das vezes aquela história, Deus nos colocou nela como uma situação de experiência para entendermos mais a Deus, termos uma comunhão maior com Deus, um relacionamento maior com Deus. E nós começamos a nos conhecer. E precisamos mais de Deus, precisamos estar mais em contato com Deus. Quem governa a tua realidade é Deus. Mas interessante porque isso nos mostra algo interessante. Muitas das vezes nós levamos nossos problemas primeiro para as pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, aqueles mais próximos. Mas olha só, leve suas maiores crises para Deus antes de levar para as pessoas. Será que isso aqui não é uma realidade? Muitas das vezes levamos primeiro os problemas para as pessoas e depois para Deus. E Jesus pergunta assim, olha, ainda não tendes fé? E encerra dizendo, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Ele na sua vida? Será que Ele é o Senhor da sua vida? Será que Ele é o centro? Será que Ele é aquele a quem, quando as coisas estão um caos, está uma tempestade, é aquele que você recorre a Ele? Porque os discípulos, por mais que estavam em pânico, eles sabiam a quem recorrer. E eles foram a Jesus. Mestre, levanta, socorre, porque estamos morrendo. E a quem você busca na hora da tempestade? A quem você busca na hora que tudo está dando o contrário? Na hora que o problema está um caos? Então professe, então declare, exponha isso. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu confio em Jesus, eu confio nele, porque ele vai acalmar essa tempestade. Isso que você está passando é uma experiência. E essa experiência é para você conhecer mais quem é o Senhor da tua vida. Olha só, nós estamos chegando ao final. E esse tem sido dias de grande aprendizado para nós, muito importante. E nós estamos felizes de poder estar aqui e poder te ajudar. Então compartilha para alguém que está precisando entender quem é o Senhor da sua vida. E essa tempestade é apenas uma experiência para você se aproximar mais de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte